que há 2 semanas o Haddad falou que em março ia mandar o projeto. Aí o Mercadante, no mesmo dia, sem combinar, ele falou o seguinte: os ministérios têm uma reunião marcada para o fim de março para debater o projeto. Só as próximas semanas são as 4 próximas semanas. Um mês. Que a palavra bem utilizada fica bonito, né, nas próximas semanas. Mas daqui um mês tem a reunião marcada. Ou seja, em abril vai ter uma minuta. A conta não fecha. Aí você vai mandar para o Congresso. Então a gente vai ficar com um apagão aí um bom tempo. Nós vamos ficar com um bom tempo de apagão. Ainda mais que o Haddad está na Berlinda. Ele não está na situação mais tranquila da face desta terra. O governo tem um dia decisivo hoje na questão da reoneração dos impostos sobre os combustíveis, já que a isenção via medida provisória termina amanhã, terça-feira. Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, quer o retorno da cobrança do PIS/COFINS, enquanto a ala política do PT quer manter a isenção. O presidente Lula é quem vai decidir quem ganha essa queda de braço, que pode significar uma derrota para Haddad. Hoje, pela manhã, Lula e Haddad se reuniram em Brasília e ainda não chegaram a um acordo. O ministro da Fazenda disse que uma definição sairá até o fim do dia de hoje. Abro aspas. Foi boa a reunião. Vamos ter uma outra no final da tarde, assim que nós tivermos a definição. Divulgamos. Fecho aspas. Pois bem, durante esse impasse, o senador Ciro Nogueira, do PP, disse em postagem no Twitter que Fernando Haddad é, aspas, o novo Bolsonaro do PT. Fecho aspas. Não entendi a frase, mas nós vamos comentar. O ex-ministro da Casa Civil escreveu na rede social que o partido do presidente Lula tenta colocar Haddad como culpado pela velha falta de rumo do governo. Abro aspas. Após 2 meses, o PT não busca soluções, mas culpados. Primeiro foi Bolsonaro, não colou. Atacam o ministro da Fazenda deles mesmos. Fecho aspas. Bom, estamos aí numa queda de braço. Sabe o que eu acho engraçado, Deise? Se a gente precisa tanto, né, de arrecadação, precisa de arrecadação. Tem muita coisa a ser feita. A gente fica discutindo ferrenhamente a gasolina, por que não suspende um pouquinho as outras formas de renúncia fiscal? Não preciso dizer o que é. Então, Pavinato, acho que tem alguns pontos. Assim, a gente falou logo no início do programa que governar é fazer acreditar. É isso que o PT tem feito, é isso que o Lula tem feito. Eu acho que a partir de hoje, entre hoje e amanhã, a gente vai saber de verdade se o Haddad é Lula, Lula é Haddad, como eles falavam na campanha de 2018, né? E se o Haddad é verdadeiramente o ministro da Fazenda ou se é só o poste do Lula, como a Dilma já foi, como agora ele deve estar pleiteando esse cargo, né? Se o Lula der prioridade para a equipe política, como ele tem feito, alguns levantamentos demonstram que ele fez mais de 80 reuniões com a equipe política e somente 30 com a equipe econômica, ainda não recebeu a Simone Tebet para uma reunião de passagem, mas essa deve ser a terceira derrota do Haddad, né? Caso vença a ala econômica, aí o Haddad tem um respiro aí, mas o que tem demonstrado até agora é que a campanha de 2018, que falava que os dois pensavam igual e que os dois eram um só, não tem se verificado, né? A diferença entre eles de pensamento é muito grande. O Haddad até deu algumas palestras falando que o problema do Brasil era que, além de arrecadar muito, gastar muito, o Brasil gastava mal. E também tinha uma grande diferença na qualidade de gastos públicos do governo, que é uma coisa que a gente não vê muito a esquerda falar, né? Então, hoje a gente vai ver como que vai ser essa relação entre Lula e Haddad. E agora não é gastar, né, Deise? Não se pode falar em gastar, segundo o presidente Lula, a gente tem que falar em investir. É errado falar em gasto, não pode. É investir. E aí, Capês, você acha que é muito engraçado para o povo? Porque a gasolina não é só para eu dar lá a voltinha na minha charanga, né? Não é só para eu passear, né? E ficar lá no posto parado, sentado no capô do carro de final de semana, fazendo o jogo da sedução. Não, o Brasil ele é um país em que toda a distribuição é rodoviária. Então isso impacta
em todos os campos da vida de qualquer brasileiro. E ao mesmo tempo que a gente vê o governo se amarrar em bilhões para a Lei Rouanet, que é uma renúncia fiscal, a gente fica num debate sobre renúncia ou não, isenção ou não imposto da gasolina. Ou o Brasil tem dinheiro suficiente para fazer renúncia fiscal ou não tem. Olha, Pavinato, primeiro, a grande decisão, o dilema que o Lula vai ter que resolver, isso não tem nada a ver com ele gostar mais do Haddad do que dos outros ministros ou não. É um dilema que ele vai ter que resolver. Está na hora de descer do palanque ou vamos continuar criando ilusões para a opinião pública? A eleição já acabou, mas o período ainda está muito próximo do fim da eleição e do início do governo. Será que já é hora de mostrar a realidade? Ou vamos continuar ainda naquela miragem que foi criada durante a campanha? Quanto mais cedo o governo se conscientizar que ele tem que descer do palanque, parar de falar em xingar o governo que saiu, ficar xingando o Jair Bolsonaro, ficar falando em atos antidemocráticos para criar um biombo, para ninguém olhar o que está acontecendo na economia. E quanto mais cedo ele encarar que é necessário começar a governar e tomar algumas medidas impopulares, melhor será para o governo. O Haddad é ele que está conduzindo a economia. A ele foi encarregada a tarefa de conduzir o ministério, que é o mais importante, porque tudo gira em torno da economia. E ele está vendo a bomba fiscal que vai estourar. Evidentemente, Pavinato, uma interferência episódica ou outra, às vezes é necessária na economia. Uma desoneração fiscal momentânea nos combustíveis, que você bem lembrou, o transporte, por exemplo, de caminhões transportando produtos para os portos de Porto de Santos para escoar para as exportações, mas vai chegar um momento em que a gasolina vai ter que subir 0,8. Ou, se ainda for interferência parcial, 0,49. E o governo vai ter que encarar esse desgaste. Agora, o governo tem que decidir. Não dá para ficar metade soltando rojão, foguete, e falando o que a população quer ouvir, e o Haddad sozinho tentando conduzir o que tem que ser feito. Espero que o Lula... meu palpite, tá? Uhum. O Lula vai seguir a doutrina de São Tomás de Aquino. Em médios, virto. Ele vai fazer um somebody love aqui para não brigar nem lá, nem aqui, você vai ver. Vai ter uma desoneração parcial, uma reoneração parcial, melhor dizendo. Ou ele vai dobrar a aposta e vai fazer em remédios virtus, vai ser só remédio, vai tudo ser remediado. E aí, Felipe, você acha que quando for formar a equipe econômica, a ala, perguntaram assim, quem é aqui economista? Aí todo mundo que entendeu é comunista levantou a mão e foi para lá. E outra pergunta que eu queria aproveitar para você. Se a gente tem esse vácuo de decisões, se nós temos estatais, agências, serviços vazios e a população precisa. Por quê? Se você notar que, tá lá vazio, tem um apagão, mas está funcionando. Isso não é uma prova de desnecessidade daquilo, ou seja, aquilo não precisava mesmo. Agora, se o povo está sofrendo com esse apagão, se o povo está sofrendo com essa indefinição econômica, tributária, administrativa, seja lá o que for, isso pode dar margem para que se acuse o presidente de crime de responsabilidade? Agora são 14 horas e 32 minutos. Pavinato, uma das coisas que me incomoda bastante nesse governo é que é um governo que não enuncia um rumo, não é? A gente lembra, por exemplo, no primeiro mandato do Lula, era claro que o Lula queria combater a pobreza, né? Aí veio Bolsa Família. No mandato da Dilma, era Pátria Educadora. No terceiro mandato do Lula, ninguém sabe o que ele vai fazer, né? Qual que é a bandeira principal do Lula, não é? E por não ter uma bandeira, não é? Ele tem que tomar essas decisõezinhas aí econômicas de forma casuística, né? Não de forma planejada, não é? O Haddad, eu quero ressaltar, eu acho um político bom, né? A equipe do Haddad, o Galípolo, secretário executivo, Bernardo App, são pessoas assim excelentes, não é? Ele tem realmente uma equipe boa abaixo dele, mas eu acho que o Lula tem que pensar também na economia como um todo, não é?
E a desoneração do combustível, a reoneração, né, do combustível agora, né, fará com que a inflação suba 0,6%, no momento que a inflação está alta, né? Não dá para você negar o fato, né? Você tem que ver o fato como um todo, né? E o Bolsonaro ele foi muito hábil. Acha que é um problema isso? Que ele tem que pensar na economia como um todo, mas ele come o todo e esquece a economia? Não, mas Pavinato, aí o que eu acho que vai acontecer? Né? Ele não pode negar o fato que está dado, né? E o Bolsonaro foi muito hábil, né, em fazer essa desoneração, né, nos últimos meses do mandato dele. Ele colocou o abacaxi no colo do Lula. O Lula vai ser responsável no começo do mandato por aumentar o preço do combustível. Aumentar o preço do combustível aumenta a inflação, né? Aumenta o preço dos alimentos da mesa do trabalhador brasileiro. Ou seja, o Lula está realmente numa situação completamente problemática, né? Você acha que devia ter aumentado antes? Tem que resolver. Você acha que devia ter aumentado o alimento na mesa do brasileiro antes? O que eu acho é o seguinte, Pavinato, eu vou no sentido contrário do Capês, né? Eu acho que o Lula vai manter a desoneração por um período menor, não 2 meses, 1 mês, né? E vai pedir para a equipe econômica fazer o que ela deveria ter feito, né? Buscar outras discussões da renúncia fiscal que tem no Brasil, que é um absurdo, né? Vamos tirar o dinheiro, vamos buscar evitar renúncia fiscal de determinado produto, determinada questão, e vamos pensar na política econômica como um todo, não de forma casuisticamente somente do combustível. Eu acho que esse é o caminho que o Lula vai seguir. E você, Carol? Olha, a gente não pode achar que o Lula e o Haddad não sentam para conversar, principalmente esses pontos cruciais da economia brasileira. No meu entender, tá, eles estão muito bem alinhados. Só que o Lula tem exatamente essa briga econômica com a briga política, né? E só que ele vai... Você acha que o Lula está fugindo da raia? Eu acho que ele está colocando o Haddad para... Eles estão vendo a bomba. Gente, eu vou colocar alguns números aqui para vocês verem o tamanho da bomba. Só de algumas políticas que eles fizeram corretas, tá? Políticas como aumento do salário mínimo, faixa de isenção do imposto de renda que eles aumentaram, reajuste de servidores, Bolsa Pesquisa, só aí tem 20 bilhões de investimento, políticas corretas, mas tem custo para o próximo ano. Se não houver a isenção, mais 30 bilhões de rombo. Os estados já falaram que nesse período que teve a isenção do ICMS dos combustíveis, já teve rombo de 45 bi. Ou seja, é um baita do rombo. O Lula sabe muito bem disso, o Haddad sabe muito bem disso. Eles estão alinhados, só que o Lula não vai lá falar que ele vai ter que diminuir. Então, vira essa briga, ele vai soltando, vendo o que a mídia fala, o que um lado fala. E até chegar também, concordo com o Capês, que vai chegar no meio termo, acho que ele vai tirando essa desoneração aos pouquinhos, né? Eu acho que é a forma mais correta também de se fazer. Lembrando que a gente está falando de gasolina e etanol, que é uma política mais voltada para as classes média e alta. Não estamos falando aqui de diesel, biodiesel e gás de cozinha, tá? Que aí afeta de fato, que aí tem uma desoneração até o final do ano, essa mantém fixa. Que aí é onde que o bicho pega, onde a inflação pega. Aí é o etanóis. Aí é o etanóis, porque para vocês terem uma ideia, 75% do que é produzido no nosso país vai em cima de caminhão, gente, 75%. E eu duvido alguém vir aqui me falar que se a gente desonerar totalmente os combustíveis, ou zero, combustível de graça para a brasileirada toda, a gente não vai ganhar em competitividade. Nosso problema não está aí. Nosso problema está em falta de investimento em hidrovias, em cabotagem, que são os navios passando aqui na nossa costa imensa. Os nossos portos não têm profundidade suficiente para grandes navios. E nós estamos com um apagão também na agência de portos. Exatamente. Olha que bacana. O problema é gigante. Os impostos que a gente tem no nosso país não é só aí. Então não adianta nem gasolina de graça, não resolve o nosso problema.